Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que as minhas primeiras palavras hoje, nesta tribuna, sejam para homenagear a quase tricentenária capital mato-grossense pelo transcurso dos seus 292 anos de história. Amanhã, dia 8 de abril, Cuiabá, merecidamente, se enche de festa para celebrar o aniversário de sua fundação. Atualmente, a Cidade Verde, como é carinhosamente chamada por todos nós, representa-se uma síntese do próprio espírito empreendedor do povo brasileiro. Somos, na verdade, um porto seguro onde estão ancorados os sonhos e as esperanças de milhares de compatriotas que foram lá em busca de uma vida melhor. Cuiabá está cada vez, senhor presidente, mais jovem e moderna. Os anos a transformaram numa espécie de meca brasileira do agronegócio. Mais do que isso, pela posição geográfica que ostenta. Divisória que é da planície amazônica com o Planalto Central. Está se convertendo na capital brasileira do desenvolvimento sustentado. O nosso crescimento econômico está sendo procedido de ações que garantem a preservação de nossa biodiversidade, de nossa cultura e de nossos hábitos. Abraçamos a todos que chegaram à nossa terra com afeto, mas não abrimos mão de nossos costumes, de nossa fé e de nossas manifestações artísticas. Nossa gente é generosa, sabe dividir o seu espaço de chão, mas nunca permitiu que o fluxo migratório quebrasse o arraigado amor pelas tradições desta tricentenária cidade. Em 1719, o bandeirante sorocabano Pascoal Moreira Cabral assinava a ata da fundação do Arraial da Forquilha, que posteriormente, em 1727, deu origem à criação de Vila Real do Senhor Bom Jesus, de Cuiabá. A cidade nasceu em pleno ciclo do ouro e foi uma das mais importantes reservas auríferas do país no século XVIII e XIX. Cuiabá, por um breve período, chegou a abrigar a sede da capitania de São Paulo, acolhendo, inclusive, o governador Mor na localidade. Após o ciclo do ouro, Cuiabá passou por um longo período de estagnação, reencontrando sua vocação econômica já na final de 1970 e início da década de 1980, com a larga ocupação do cerrado pelas lavouras de arroz, soja e algodão. Para se ter uma ideia, senador Cacildo, em pouco mais de 10 anos, a população dobrou de tamanho, saltando dos meros 100 mil habitantes em 1970 para 220 mil habitantes em 1980. Portanto, Cuiabá representa a estrela guia do desenvolvimento brasileiro na região centro-oeste do Brasil. E é justamente para homenagear o empreendedorismo e a coragem dessa gente que trago a este plenário um tema relativo a acertos entraves para o pleno avanço econômico e social de Mato Grosso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que o planeta, atemorizado, volta seus olhos para a usina nuclear de Fukushima, no Japão, alarmado com os efeitos de um potencial reação em cadeia da contaminação radioativa liberada com o aquecimento dos reatores daquela unidade, é que pode causar um desastre de proporções bíblicas, atingindo grande parte do nosso bioma. Meu estado de Mato Grosso se vê privado de uma fonte energética limpa e abundante pela simples compulsão burocrática perturbada nas relações comerciais entre Brasil e Bolívia. Trata-se do gás natural, que deveria ser transportado regularmente, via gasoduto, por 648 quilômetros, a partir de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Cuiabá. Mas por entraves burocráticos, o sistema está inoperante neste momento. Hoje,
os carros movidos a GNV estão estacionados na capital, em Várzea Grande e em Rondonópolis, e em outros municípios, por falta do produto. A última remessa deste combustível aconteceu em dezembro de 2010. De lá para cá, a tubulação do gasoduto foi lentamente desativada até perder completamente a pressão e tornar-se um enorme e inútil duto. Em certos episódios, como este, a incoerência burocrática pode ter a força demolidora de um tsunami. Se no Japão a escassez das alternativas energéticas levou à adoção de opções arriscadas, como de geração termonuclear, neste lado do mundo reina a falta de diálogo e a dificuldade para cumprir acordos comerciais que resultariam em vantagens econômicas e sociais para os dois lados envolvidos. Digo isto, senhoras e senhores senadores, porque desde sexta-feira passada houve a completa interrupção do fornecimento de gás natural em Mato Grosso, afetando proprietários de veículos e uma importante empresa alimentícia da região, que é a Sadia Oeste, que indiscutivelmente é orgulho de todos nós, mato-grossenses, que gera hoje alguns milhares de empregos de forma direta e indireta no Mato Grosso, que consome este combustível em sua planta industrial. É a segunda vez que ocorre, em menos de 2 anos, um acordo bilateral que foi consagrado entre o governo de Mato Grosso e a Companhia Petrolífera Boliviana para garantir o fornecimento ininterrupto do combustível até 2020. No entanto, as empresas responsáveis pelo bombeamento do gás da Bolívia para o nosso Estado encontram dificuldades para serem autorizadas a realizar tal operação. Segundo a informação da imprensa mato-grossense, na data de ontem, os representantes do MT Gás e da empresa Pantanal Energia assinaram contratos e a Petrolífera Boliviana autorizando o transporte do combustível pela Gás Oriente, do nosso país vizinho. Ocorre, no entanto, que a Agência Hidrocarbonetos da Bolívia precisa agora ratificar o acordo para que o envio do gás seja normalizado. Essa etapa ainda não tem previsão de data para ocorrer, ficando dessa forma os usuários da nossa região ainda sem acesso a essa commodity. Vale ressaltar que este serviço é efetuado por 2 empresas pertencentes ao mesmo grupo de acionistas. Elas têm personalidade jurídica distinta por atuarem em territórios de diferentes países. O Gás Ocidente, no Brasil, e a Gás Ocidente, na Bolívia, são subsidiárias da Pantanal Energia, empresa responsável pelo ramal mato-grossense. Pelo contrato anteriormente firmado entre as duas partes, existe, na verdade, a garantia de fornecimento de 60 mil metros cúbicos dia do gás em 2011. Mas a entrega tornaram-se irregulares e ocasionaram a paralisação do envio do GNV. A empresa GNC-MT, que faz a distribuição do gás para a clientela estadual, acumula prejuízos porque o faturamento despencou em mais de 60% nesses últimos meses. Isso pode acarretar, inclusive, no fechamento desta distribuidora. Somente na Grande Cuiabá, senador Cacildo, calcula-se que cerca de 400 veículos particulares e taxistas utilizam desta matriz energética. O próprio governo de Mato Grosso financiou e incentivou a doação deste combustível. O raciocínio na época era que o GNV traria uma economia de até 70% do gasto com abastecimento veicular em relação ao etanol e à gasolina. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o fornecimento de gás para Mato Grosso, por meio de um ramal do gasoduto Brasil-Bolívia, impõe-se como uma alternativa estratégica para o desenvolvimento de uma região que está longe das refinarias de petróleo, mas tem respondido positivamente ao esforço produtivo nacional. Atualmente geramos números
e de boas notícias para o nosso Brasil. Outro aspecto é que o nosso território apresenta ótimas possibilidades hidrelétricas, porém, com um custo ambiental muito pesado, se nossos rios forem utilizados exclusivamente com esta finalidade. Fazendo um parênteses, senhor presidente, senhoras e senadores, lamentavelmente, o que está ocorrendo no Brasil é a construção de várias usinas hidrelétricas. Mato Grosso, particularmente, no rio Telespires e no rio Juruena, está saindo agora, ou seja, estão edificando, construindo algo parecido em torno de 10 a 12 usinas hidrelétricas. Todavia, nenhuma delas tem previsão das obras das inclusas. São rios com um potencial fantástico para a exploração do transporte aquaviário. Entretanto, o governo federal não tem uma política clara em relação à política hidroviária no Brasil. Há poucos investimentos. É o transporte mais barato, é o transporte que não polui e, infelizmente, o que se percebe é que ele apenas explorar o nosso rio para as usinas hidrelétricas e esquecendo e perdendo de vista o transporte hidroviário, ou seja, o aquaviário. De forma que, além de nós estarmos aqui hoje cobrando providências do governo federal em relação ao gás da Bolívia para Mato Grosso, mas, sobretudo, exigindo um mínimo de respeito e consideração do governo federal, que essa região mais próxima do Brasil, no sentido de nós exigirmos, o próprio Ministério de Minas e Energia, ANEEL, que essas usinas, pelo menos, construam inicialmente os cabeças dos ajudantes, que, infelizmente, as inclusas que se percebe não vai sair. Aconteceu o que aconteceu no Tucuruí há 20 anos, construindo o Tucuruí, era uma obra, preço de hoje, API, em torno de 200 milhões, passaram 20 anos, 17 anos, melhor dizendo, e essa mesma obra de 200 milhões, a preço de hoje, ela custou 2 bilhões e 200 milhões. De forma que eu acho que o governo federal tem que explorar os nossos rios para ter uma energia limpa, mas, todavia, nunca perdendo de vista também fazer a compatibilização entre a geração de energia e a exploração de um transporte mais barato, que é o transporte hidroviário, ou seja... Mas, senhor presidente, para cumprir literalmente o horário, eu estou concluindo. E, nesse contexto, o gás bolivano serviria para aliviar a pressão sobre o meio ambiente e desafogar as estradas por onde trafegam pesados caminhões carregados de petróleo. Portanto, torna-se imprescindível uma atuação enérgica do governo estadual para garantir regular fornecimento deste combustível. É importante que o Senado Federal também acompanhe de perto essa situação. A bancada mato-grossense tem obrigação de observar o cumprimento deste tratado, para que Mato Grosso não tenha mais prejuízo do que já teve até agora. Assim sendo, eu convido os senadores, não só de Mato Grosso, mas todos os senadores compromissados com o desenvolvimento, com o progresso, com o bem-estar da sociedade brasileira, a promoverem junto com este que vos fala, uma rodada de entendimentos com o governo estadual, as empresas envolvidas, a Petrobras e os representantes do governo boliviano, no sentido de regularizar definitivamente esta questão. A energia é um elemento vital para o desenvolvimento da nação. Portanto, garantir o seu fornecimento significa assegurar ritmos de crescimento econômico do país. Se Mato Grosso consome gás natural, é justamente porque a oferta se tornou-se irregular e pouco confiável. Precisamos de fontes energéticas que possibilitem avanços em nossa agricultura e consolidem nossa soberania como Estado rico e produtivo. Muito obrigado, senhor presidente, demais senhores e senhores senadores, particularmente, especialmente ao senador Cacildo, que me apateou e me enriqueceu o meu pronunciamento na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.